Muito bem, nós estamos de volta aqui para concluir a matéria do ciclo 2, a doutrina do homem e do pecado. Nessa matéria, nós estivemos falando das doutrinas do homem, da origem do homem, da criação, da queda, e falamos também da origem do pecado, das consequências. Nessa lição, nós vamos falar as consequências do pecado. Então, nas últimas lições, nós estudamos um material bíblico muito significativo. Falamos dos tópicos da imputação do pecado. Tratamos também da depravação do homem. Falamos do fato do pecado e da natureza do pecado. Agora, iremos tratar das consequências do pecado. Nessa lição, nós temos 4 textos. A penalidade do pecado, as consequências pessoais do pecado, as consequências temporais do pecado e as consequências eternas do pecado. Começamos com o texto 1, a penalidade pelo pecado. O pecado é realmente tão sério quanto o descrevemos? Sua seriedade se torna mais evidente do que nunca quando entendemos suas consequências. O pecado requer uma penalidade por 2 principais razões. Primeiro, por causa da própria natureza do pecado. E segundo, por causa da natureza de Deus. Aceito como evidente o pecado merece uma penalidade. E isso é amplamente registrado e determinado na Bíblia, o julgamento divino sobre as pessoas por seus pecados. O pecado não é simplesmente uma coisa odiosa, é uma coisa condenável, não apenas para ser punido, mas merece ser punido. Então, o que aconteceu com o princípio do amor? Alguns sustentam que toda punição é disciplinar, portanto, expressa o amor genuíno. Seria difícil manter essa posição com base nas Escrituras. A Bíblia enfatiza que o próprio caráter ou natureza do pecado requer uma ação retributiva. A cruz de Cristo seria um borrão moral sem sentido se o pecado não exigisse disciplina amorosa. Ninguém nega que às vezes Deus usa a punição de forma disciplinar, mas para ser produtivo de qualquer bem, o sofrimento disciplinar deve sempre, em primeira instância, ser reconhecido como justo e merecido em proporção razoável à ofensa. Ou seja, deve incluir um elemento retributivo. A justiça retributiva na vida dos homens e na história do mundo sempre teve um lugar entre as convicções mais profundas e solenes das porções mais nobres de nossa raça. Há testemunho, tanto fora quanto dentro da Bíblia, que apoia essa afirmação. A história secular testemunha isso. As religiões mundiais também testemunham isso. Nossas próprias consciências testemunham isso. A natureza de Deus requer uma penalidade retributiva pelo pecado. A Bíblia afirma sempre que Deus não é apenas amoroso, mas também é justo e santo. Sendo Deus amoroso, justo e santo, os julgamentos que Deus derrama sobre os indivíduos e nações com relação ao pecado serve de alerta, de julgamento para que eles não continuem a pecar. Seus constantes apelos para abandonarem o pecado e se arrependerem do erro só tem sentido se o próprio caráter de Deus assim o exigir. Do contrário, Deus seria um ser sádico que se delicia em ver os homens sofrerem. Paulo deixa claro que a justiça de Deus é revelada no Evangelho de Cristo, Romanos 1, 16, 17, e que o sacrifício propiciatório de Cristo possibilitou a Deus demonstrar sua justiça atualmente, para ser justo e justificativo do homem que tem fé em Jesus, Romanos 3, 25 e 26.
O suportar necessário da penalidade pelo pecado por Cristo é prova final de que a penalidade pelo pecado deve ser paga para satisfazer a justiça de Deus no ato de Deus de perdoar o pecado. O fato de haver uma penalidade para o pecado não significa que a penalidade seja sempre a mesma. Graus de pecado produzem graus de culpa, e graus de culpa exigem graus de penalidade. Mas os graus de penalidade não alteram o fato que todo pecado traz consigo a exigência da penalidade. Vamos aos exercícios. 9.1. A operação da justiça retributiva na vida dos homens é afirmada aqui. Todas estão corretas na Bíblia, na história secular, nas religiões, na consciência dos homens. 9.2. Quais são as duas coisas ou condições que tornam necessária uma penalidade para todos os pecados? Bom, as duas coisas ou condições que tornam necessário é a justiça de Deus e a sua santidade. A própria cruz de Cristo mostra isso. Vamos ao texto 2, consequências pessoais do pecado. Em certo sentido, pode-se dizer que todas as consequências do pecado são pessoais. Se eu sou pecador, devo suportar a penalidade. Mas existem algumas consequências penalizantes do pecado de cada pessoa que afetam outras pessoas, assim como o pecador. No entanto, quero enfocar a seção efeito negativo do pecado na natureza interna do pecador. Culpa. Dizer que o pecado exige uma penalidade é pressupor que uma penalidade justa pressupõe uma culpa real. Essa culpa não é apenas um sentimento ou consciência, mas é o testemunho do coração humano da realidade objetiva da própria culpa. Embora nem sempre externamente evidente, a raça humana pródiga está agonizando de culpa, assim como o filho pródigo, quando diz ter pecado contra o céu. Lucas 15, verso de número 18. Qualquer pessoa que tenha uma culpa sente que é digna de julgamento. Estamos pensando aqui, no entanto, apenas em culpa como resultado do pecado. Um crime legal pode ou não ser perdoado. Daniel cometeu um crime quando orou a Deus, mas não foi pecado. Cometeu um crime contra a lei dos medos e persas. Ele não experimentou nenhuma culpa, porque a própria lei era contrária às leis de Deus e tentou tornar Deus subserviente às leis dos homens. Mas quando pecamos, a culpa está sempre presente. Uma pessoa pode se sentir culpado quando não o é. Existem pessoas cuja consciência é como um jugo de ferro em seus espíritos. Eles são tão legalisticamente limitados por regras e regulamento e muitas vezes tão minuciosos que o seu sentimento de culpa pesa muito sobre si. Elas parecem nunca estar livres disso. Não quero dizer que devemos ter uma consciência insensível, cauterizada. Também não queremos dizer que manter uma consciência terna para com Deus, para perceber rapidamente quando pequei contra Ele. Devo, no entanto, instruir minha consciência observando o ensino claro da palavra de Deus com relação ao que Deus aprova ou desaprova. Não devo sujeitar minha consciência à opressão de regras e regulamentos feitos pelos homens. Devo antes submetê-la à autoridade da palavra de Deus. E é a palavra de Deus, ela não oprime nenhum crente. João fala da confiança que temos em Deus por causa do seu amor por nós e do nosso amor por Ele e pelos nossos irmãos. Ele diz que no amor não há medo. E o amor perfeito lança fora todo medo, porque o medo tem a ver com a punição. E o homem que teme não é aperfeiçoado em amor. 1 João, capítulo 4, 18. Para aqueles de nós que são crentes, Cristo suportou o castigo devido a nós. Não precisamos temer e estarmos sinceramente procurando viver para agradá-lo
e sendo desobedientes, sendo obedientes aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. 1 João 5,3. Onde você pensa estar a esse respeito? A sua consciência o oprime? Você se submete às regras criadas pelos homens? Não manuseie, não prove, não toque, não vejas. Ou você, Colossenses 2,21, ou você exige que outras pessoas submetam a elas. Se o fizer, escreva uma oração para que Deus o ajude a exercer a liberdade que é para você em Cristo Jesus. Se não, escreva uma oração louvor pela liberdade que Cristo já te proveu. Por outro lado, existem aqueles que violam os princípios de condutas dados por Deus e não se sentem culpados. Eles parecem pensar que por não se sentirem culpados, de fato não o são. A verdade é que o sentimento de culpa não é necessariamente ou necessário para estabelecer de fato a culpa. É claro que uma condição espiritual saudável, o sentimento de culpa acompanha o fato da culpa. Paulo fala de pessoas cuja consciência foi cauterizada em 1 Timóteo 4,2. A palavra aparece apenas uma vez no Novo Testamento e transmite a ideia de marcar com ferro em brasa. Essa queimadura destrói o sentimento necessário da consciência. Podemos lembrar, quando éramos meninos, que às vezes alguém poderia acidentalmente fazer algo contra nós, como derrubar uma panela de água quente. E isso causaria queimaduras graves no seu braço ou cicatrizes permanentes até hoje. Se eu também espetasse o tecido da cicatriz depois endurecido, ele também já não sentia coisa alguma. Pessoas cuja consciência é assim devem ir a Deus e implorar a eles para quebrá-los e torná-los gentis e ternas novamente. Se eu pecar violando o claro ensino ético da palavra de Deus e não sentir culpa, estou numa condição espiritual ruim. Qual é a condição da nossa consciência? Será que ela está chamuscada de qualquer sentimento? Espero sinceramente que não. Mas se for assim, podemos orar a Deus e pedir que nos dê sensibilidade na nossa consciência. O fato da culpa é particularmente evidente no sentido da alienação a Deus. O pecado nos separa de Deus. Não quero dizer que somos separados dele cada vez que pecamos. Se fosse assim, teríamos de ser separados e recolocados continuamente. Não, a nossa salvação é muito mais segura do que isso. Mas o que queremos dizer é que se persistimos em viver uma vida de pecado, por fim e por último, pode nos vir a separar de Deus. E mesmo quando pecamos, quando crente, há um sentimento que nem tudo está certo com relação a Deus. Por isso, pedimos a Deus perdão. Deus não se separou das pessoas. Os pecados delas levantaram uma barreira entre elas e Deus, conforme Isaías 59, 1 e 2. Deus nos criou para ter comunhão com Ele, mas o pecado interrompeu isso e continua a fazê-lo quando pecamos. O nosso maior destino é conhecer a Deus, mas Ele é santo e habita numa luz inacessível. Não é de se admirar que sintamos alienação dele quando estamos cientes de que algo está oposto ou à sua natureza ou à sua vontade. Os homens de Deus na Bíblia tornaram-se muito conscientes da distância entre Deus e eles próprios quando Deus se revelou a eles. Falemos da poluição. A Bíblia deixa claro que o pecado tem um efeito corruptivo e poluente em nosso espírito. Estamos vendo uma inundação repetida de sujeira imoral em filmes, revistas, nos dramas, na literatura, na mídia. E nos perguntamos quando seremos capazes de aguentar tudo isso. O pecado corrompe, polui. A Bíblia assume e afirma isso. Vamos agora ver algumas passagens das Escrituras sobre esse assunto. Salmo 24:4 implica que o engano toma as mãos impuras e o coração impuro. Salmo 51
Davi está ciente que seu pecado corrompe sua alma. Em palavras, ele implora a Deus que o restaure à pureza. Isaías diz que as mãos do povo estavam cheias de sangue e instruiu-os a buscar a limpeza. O próprio profeta, quando se viu diante de Deus, se reconheceu como impuro e que habita no meio de um povo de lábios impuros. Em 1 Coríntios 6:11, Paulo diz que nós fomos lavados, santificados. Em Efésios, a linguagem figurada ao referir a purificação de Cristo como lavagem da palavra em água. E Tiago diz que pessoas busquem purificar os seus corações. Tiago 4:8. Cada uma dessas passagens e muitas outras semelhantes indicam um efeito corruptivo e poluente do pecado no nosso homem interior, mas também mostram a possibilidade e a promessa de limpeza. Quão tolo é o homem que permanece impuro quando, pela sincera confissão e o arrependimento sincero dos seus pecados, ele pode, através do sangue de Jesus, tornar-se limpo e puro. Nunca deixe de ser humilde diante de Deus para a sua obra de purificação. Ele desviará de quem vem como publicano no templo, mas atenderá quem vem como fariseu no templo, mas atenderá quem vem como publicano no templo. Qualquer pessoa pode vir a Deus, arrepender-se sinceramente e receber o perdão, a graça e a misericórdia. Vamos ao texto desse exercício, teste 2. Tente alistar as referências bíblicas de algumas pessoas na Bíblia que tiveram uma experiência de separação de Deus quando Deus se revelou a elas. Em seguida, verifique a sua resposta com as listas. Muito bem, podemos citar Isaías: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos agora viram o Senhor. 9:4. Os mandamentos de Deus podem ser descritos como, letra C, benéficos e úteis para o homem. 9:5. Uma pessoa cuja consciência está cauterizada, letra B, perdeu, aquela que perdeu todos os sentimentos de culpa. 9:6. Aponte 2 problemas relativos ao fato, sentimento de culpa, que prejudica a condição espiritual da pessoa envolvida. Um é a pessoa que se sente culpada de tudo, e o outro é a pessoa que se sente culpada de nada. 9:7. Como consciência do cristão deve ser instruída. Aqui a consciência do cristão é instruída de acordo com a palavra de Deus. 9:8. Porque a culpa afasta as pessoas de Deus? Porque a pessoa se sente alienada de Deus e, portanto, não ora buscando a Deus. Leia o Salmo 24:4, Salmo 51, 7-10, Isaías 1, 15, 18, 1 Coríntios 6:8, Efésios 5, 26, Tiago 4:8, e liste as palavras nessa passagem que implica em seu contexto que o pecado tem um efeito poluente. Bom, podemos citar várias, né? Limpai as mãos, pecadores, fomos lavados, purificados, Cristo nos lava pela lavagem da palavra. Tudo isso indica a ideia que precisamos de purificação. E o pecado tem um efeito corruptivo e poluente. 9:10. Assinale cada alternativa correta em relação aos efeitos poluentes do pecado. A Escritura assume que o pecado corrompe o espírito do homem. Pode colocar essa. B. Preciso confessar minha culpa ao corpo de crentes apenas quando pequei abertamente contra aquele corpo. Também, letra B. C. Nossa atitude interior na confissão não é vital para... A C não é. Resuma brevemente os processos espirituais discutidos nessa sessão, de acordo com as passagens específicas da Escritura. Deus usa para remover a poluição pessoal do pecado e dos pecadores arrependidos. De acordo com o que nós vimos, a palavra de Deus é um agente purificador. A confissão, o quebrantamento de espírito é outro agente purificador de nossos pecados. Vamos ao texto 3, consequências temporais do pecado. Segundo Samuel 11, 1-12, verso 23, 1 Coríntios 11, 17-24. O
pecado tem trágicas consequências temporais. Alguns cristãos parecem pensar, quando confessam seus pecados, recebem perdão e purificação por eles. Deus faz as coisas como se nunca tivesse pecado. Mas em relação ao nosso destino eterno, isso não é verdade. Não é o caso que diz respeito ao presente, ao nosso estado eterno. Nunca podemos desfazer completamente algo que fizemos. A experiência humana certamente nos diz isso. Quantas vezes desejei apagar o efeito de alguma palavra dura e crítica? Minhas observações podem ter cortado alguém ferido. Mesmo eu pedi e recebi perdão da pessoa ofendida, mas a pergunta é se realmente perdoou ou se a cicatriz permanece. Alguém disse que o pecado é como cravar um prego na madeira. Podemos remover o prego, mas a ferida já está feita na madeira. Jogue um punhado de penas ao vento e tenta pegá-las todas. É impossível. Assim, os efeitos do nosso pecado se espalham e, por mais que tentemos, eles não podem ser completamente eliminados. Como prova desse ensinamento, vemos o pecado de Davi, de adultério, a mentira, o assassinato que ele cometeu contra a família de Urias o Heteus. Sabemos pelas Escrituras que Deus o perdoou, mas as consequências daquele erro foram longamente espalhadas e afetou toda a casa de Davi. Vemos que muita gente pensa que isso trata-se apenas do Antigo Testamento e não na Nova Aliança, que no Novo Testamento, na Nova Aliança, tudo é diferente. Mas nas instruções de Paulo à igreja de Corinto a respeito da ceia do Senhor, é evidente que as pessoas estavam abusando perversamente da mesa do Senhor. E Paulo tem que mencionar que alguns são culpados do corpo e do sangue do Senhor. Em sua primeira carta, João diz que Deus perdoa os nossos pecados confessados e nos limpa de toda injustiça. Mas é preciso confessar, e ele ainda prossegue dizendo aos leitores que não pequem, mas se pecarmos, temos sim um advogado junto ao Pai. Salientamos que o pecado tem consequências temporais e que vai além do indivíduo que pecou. Ele afeta a sua vida espiritual e mental e propaga para dentro do seu ambiente natural, afeta a sua saúde física e seu ambiente social. Não apenas uma vida interior da alma, porém mais objetivamente, na natureza e na sociedade. O transgressor vai encontrar o castigo dos seus erros. A lei também está em ação. O ato errado coloca o transgressor em desarmonia com o seu ambiente, bem como consigo mesmo, e mergulha em incontáveis problemas e questões. A natureza é constituída por uma virtude, não pelo vício, e a transgressão leva o malfeitor à colisão com tudo. Observe os efeitos que as paixões pecaminosas, como inveja e malícia e coisas assim, provocam na saúde, e que os vícios fazem com que o ser humano, seu corpo e sua família. Vamos aos exercícios desse texto. Antes de prosseguir, explica a afirmação sobre o pecado ter consequências temporais. Sim, Deus perdoa, mas sempre há consequências dos erros em que fazemos. 9:13, em Deuteronômio 29, 22, 26, Isaías 3:17, Jeremias 21:12, 44, Amós 2:4-6. Qual é a palavra-chave para mostrar que o pecado causa sofrimento nacional e social? Aqui, a punição de Deus, o castigo de Deus, são palavras-chave para mostrar que o pecado tem consequência nacional e social. Texto 4. Consequências eternas do pecado. Tudo o que dissemos até agora sobre consequências do pecado se torna uma sombra pálida em contraste com a realidade sombria que agora consideramos. Se todas as consequências do pecado fossem apenas temporais, poderíamos conseguir nos ajustar a elas. Mas também há consequências eternas para o pecado. E esse é um pensamento profundo e sombrio. Devemos considerá-lo porque, como próprio pecado, eles são uma realidade. Antes de prosseguir, oremos. Ó Senhor, nosso Pai gracioso e amoroso,
Nossos corações e mentes tremem ao pensar nas consequências eternas para o pecado. Trememos, pois, por nós mesmos, porque sabemos que todos estaremos diante de Deus, e um Deus justo e santo, um Deus que é um fogo consumidor. Mas temos força por meio da esperança, pois conhecemos como o Pai, e o Senhor nos prometeu seu amor, sua vida por meio de seu Filho. Será que nós estamos firmes nele? Ele é de fato nosso Salvador? Tremamos porque não conhece o seu amor e seu santo Filho. Essas pessoas enfrentarão consequências terríveis. E nós encomendamos o teu amor, a tua justiça soberana. Ajude-nos a permitir que o teu amor e graça fluam através de nós para aqueles que precisam deles, para que eles também tenham vida eterna e não a morte eterna. Em nome de Jesus. Amém. Falemos para o incrédulo. Existe indício e referência clara sobre uma retribuição eterna, já no Antigo Testamento. O Salmo 9:17 diz que os ímpios não voltam da sepultura e todas as nações que se esquecem de Deus. É evidente que a maioria dos crentes do Antigo Testamento tinha apenas uma ideia vaga sobre o inferno, mas nos tempos já do rei Davi, o último verso de Isaías refere-se ao eterno julgamento de homens rebeldes, e sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Jesus se refere a esse verso em Marcos 9:48, em um contexto de julgamento eterno. Diz em essência que é melhor sofrer até a perda de um membro temporário nessa vida, como um olho ou uma mão, do que o próprio corpo ser lançado todo no inferno de chamas eternas. Daniel 12:2-3 dá uma declaração clara da retribuição eterna com a bem-aventurança eterna. Diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como fulgor no firmamento, e os que muito ensinam a justiça como estrela sempre e eternamente. Essa passagem do livro Daniel é evidente o desenvolvimento da consciência de separação eterna após a morte física entre o justo e o ímpio. O Novo Testamento também aponta para a doutrina da retribuição eterna dos ímpios e mostra-nos palavras como fogo inextinguível, trevas exteriores, dia do julgamento, fornalha ardente, fogo eterno, fogo do inferno, castigo eterno e outros mais. As palavras tormento, agonia, fogo, que aparecem em Lucas 16, verso 23 e 24, para descrever uma retribuição eterna do rico no inferno. João se refere a galhos queimados, João 15:6, e Paulo contrasta a morte com a vida eterna. Paulo escreve em 2 Tessalonicenses sobre a punição da destruição eterna. O escritor de Hebreus se refere a um furor que fogo consumirá os inimigos de Deus. No Apocalipse fala de um tormento, lago de fogo e enxofre ardente, tormentados de dia e de noite para todos sempre. Apocalipse 20:10. E finalmente um lago que arde com fogo, lago de fogo, 21:8. Em resumo, a palavra destruição descreve bem as consequências eternas dos pecados dos incrédulos. Para o crente, estou feliz para terminar essa lição com regozijo, pois falaremos de vida, amor e esperança eterna. Nossa esperança está, claro, em Jesus Cristo. Ele se fez pecado por nós. Ele suportou a pena do nosso pecado na cruz. Deus nos deu a vida eterna por crermos em seu Filho Jesus. E também a Bíblia promete que jamais iremos perecer, pois estamos certos que aquele que começou a boa obra completará até o dia de Cristo Jesus. E louvado seja o nome de Deus por isso. Para nós, um dia o pecado terá fim.
Não pecaremos na eternidade, seremos libertos de sua influência destruidora e devastadora na eternidade. Agora somos semelhantes a ele, mas quando ele se manifestar, ainda não é revelado o que seremos. Mas isso tudo é para ser dito, que há mais pecados têm consequências eternas, com a perda de recompensa no céu. A falha pecaminosa em obedecer ao Senhor durante a vida também terá consequências. Ela se torna mais específico quando falhamos em orar, em jejuar, em abençoar as pessoas, e isso vai ser revelado naquele grande dia. Também há diferentes ministérios que Deus designa. Ele se refere como ele, o fundador, e dá a entender que nós lançamos, Paulo fala disso, como um alicerce. Paulo designa Jesus como o próprio fundamento desse edifício. E diz que alguns edificam com madeira, feno e palha, que são obras que não terá aprovação, mas que será manifesto naquele dia. Se a obra de alguém permanecer, será salvo. E o outro, se destruir, mas será salvo ainda como que pelo fogo. Que o Senhor nos guarde de ser fiel a Ele e que nós possamos sempre ter uma resposta à sua pergunta de amor e alegria, de amar, servir a Deus de todo o coração. Pela graça é inevitável para os incrédulos, que serão punidos, mas o crente, pela graça, pode alcançar. Diz que alguns vão receber uma vingança inflamada, é uma punição iminente, também haverá sobre os falsos mestres, e haverá retribuição pessoal merecida pela injustiça. Vamos aos exercícios desta lição. Combine cada categoria de incrédulos que encaminham para a destruição. Coluna A, com a referência da Escritura que afirma o seu destino. Aqueles que seguem o caminho largo. Número 5, Mateus 7,13. Aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Aqui é Filipenses 3, 18, 19. Aqueles que estão preparados para a volta de Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 2 e 3. Aqueles que negam o Senhor que os comprou. 2 Pedro 2, 1. Aqueles que torcem as Escrituras. 2 Pedro 3, 16. 3, né? Então fica assim, aqueles que seguem o caminho largo, número 5. Depois, os que são inimigos da cruz de Cristo, nós citamos o texto Filipenses 4, 18, né? Aqueles que estão preparando para a volta, número 2, aqueles que negam o Senhor que os comprou, número 2 Pedro 2:1, e aqueles que torcem as Escrituras. Defina resumidamente as consequências eternas do pecado de um crente. Certamente os pecados de um crente resultarão em perdas de galardão e de recompensa no céu. E alguns vão perder vários galardões. Assinale com X a alternativa correta. A penalidade pelo pecado é necessária porque letra A, podemos colocar, a natureza e o caráter de Deus assim o exige. A punição é uma expressão genuína de amor. Existem diferentes graus de culpa. Deus ama os homens e usa os castigos como disciplina. Aqui parece que todas estão corretas, não é? Mas a natureza e o caráter de Deus assim o exige. Então, a letra A. O castigo dos incrédulos é inevitável. É inevitável. Letra D. A letra A também. O processo de lavagem e limpeza que Deus usa para remover a poluição do pecado e pecadores estão descritos como espirituais, não é? O fato de Davi sofrer os efeitos do seu pecado indica que a experiência... Isso, letra D, as trágicas consequências temporais que ocorrem quando o homem peca. E 9 e 20, mais subjetivamente, as consequências temporais do pecado são encontradas aqui na saúde
física, não é? Pode afetar a saúde física, no ambiente natural, na saúde física, podemos colocar assim. Muito bem, espero que você tenha preenchido tudo, respondido e aprendido. Agora o aluno deve tirar 10, 15 minutos de intervalo e volte para a lição 10 para concluirmos as doutrinas do homem e do pecado. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que, se você não é aluno e gostaria de ser, entre em contato conosco. Nós faremos sua matrícula, daremos acesso à sua plataforma de aluno. As aulas são pelo canal do YouTube e você precisa ter acesso à plataforma digital e também às provas para obter avaliação e adquirir o seu certificado. Se você estuda só para ganhar conhecimento, parabéns, continue. Não é? Aprender é sempre bom e espero que você tenha gostado dessa aula e vamos daqui a pouco para mais uma aula, lição 10. 10, 15 minutos de intervalo e voltamos para a lição 10 para concluir esse ensino da doutrina do homem e do pecado.